Bem, aluno de Silva Jardim, aqui é o professor Igor e é um prazer estar com vocês. Vamos para mais uma aula de história. Vamos lá. Na verdade, coloquei como título aqui o feudalismo, que foi um sistema econômico da Idade Média. Para falar de Idade Média, eu botei uns slides aqui para revisarmos como a Idade Média começou. E você deve lembrar, foi com o fim do Império Romano. Olha o que eu escrevi. Devido à dificuldade de manter protegida a grande extensão das fronteiras do Império Romano, das constantes invasões bárbaras, esse império deixou de investir na conquista de novos territórios, diminuiu os escravos, ele se enfraqueceu a ponto de ele desaparecer, dando origem a vários reinos. E esses reinos é o que nós chamamos aqui de reinos germânicos. Já falamos, o bárbaro era aquele que morava fora das fronteiras do antigo Império Romano, eram chamados assim de bárbaros. Isso aqui é uma revisão, tá? Eu vou pular isso aqui. Aqui eu coloquei as rotas dos povos bárbaros nas suas invasões ao Império Romano. Perceba que aqui, ó, onde está aqui, ó, a seta do mouse, cadê a seta? Está aqui, ó. Aqui nós temos uma divisão, ó. Se você olhar bem, vai ver que aqui é um pouco mais escuro. É a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Aqui é o Império Bizantino. Opa, volta. Esse Império Bizantino aqui, ele permaneceu ainda existindo por mais de 1000 anos após a queda do Império Romano. Roma, essa parte aqui ocidental, toda ruiu e deu origem a vários reinos bárbaros, reinos germânicos. Os nomezinhos estão aqui para mostrar as rotas e os reinos que seriam criados. Uma síntese, uma revisão. Bárbaros, povos fora das fronteiras. Os germânicos eram o principal grupo, entre eles tem vários aqui, ó, suevos, lombardos, teutônicos, francos, godos e outros. A economia era agropastoril, havia ausência de comércio e moeda, diferente do Império Romano, que dava grande valor à troca monetária, ao comércio através de moeda. A ausência de escrita, a lei era verbal. Eles eram inicialmente politeístas, mas assim como os romanos também vão se converter ao cristianismo. Não havia inicialmente propriedade privada entre os germanos, ou seja, eram comunais, dividiam entre eles e suas tribos a propriedade. O direito era por tradição, passado de pai para filho, e o comitatus eram os laços de dependência entre os guerreiros, que faziam juramentos de lealdade. Assim era o povo bárbaro. Agora vamos entender o seguinte: o Império, antes de desaparecer, o Império Romano, ele enfrentou um período de ruralização. Tá? Ele foi deixando de ser metropolitano, citadino, urbano, para se tornar um império mais descentralizado e rural. Tá? Vamos explicar isso. Estou falando difícil, né? O que acontece? Diferente da época da Era Antiga, no Império Romano, a Idade Média é conhecida pela descentralização política e por ter um ambiente rural, com pequenas unidades de subsistência. Eu tenho que encontrar um jeito fácil de explicar isso. Vamos ler aqui, ó. A crise do Império Romano, devido às invasões bárbaras e à diminuição das atividades econômicas, provocou o esvaziamento das cidades. Pronto, o jeito mais fácil de explicar isso está aqui. As cidades romanas começavam a ficar vazias porque as pessoas fugiam das invasões, das guerras e do tumulto para buscar abrigo e segurança nos lugares mais afastados. O Império não tinha mais como conter as várias invasões. Então isso proporcionou, isso aqui foi a base do que seria depois a Idade Média, o feudalismo, onde você vai ter sociedades rurais e não urbanas. Vamos ler isso aqui. O colonato. A grande massa da população fugiu para o interior, mas a grande maioria das terras do interior já tinham proprietários, pertenciam a poucas famílias. As pessoas que migravam não podiam simplesmente ocupar uma terra, já que esta pertencia a alguém.
Porém, a maioria desses proprietários não possuíam recursos para manter escravos ou pagar pessoas para trabalhar nas terras. Dessa forma, surgiu o colonato, ou seja, o colono cuidaria de uma pequena parte das terras para se sustentar e, em troca, entregaria parte da sua produção ao proprietário das terras. Meus amigos, isso aqui é a base do que vai ser depois o feudalismo. A pessoa ia trabalhar na terra de um fazendeiro, esse fazendeiro aceitava o seu trabalho e falava: tudo bem, você pode trabalhar aqui. Você fica morando num pedacinho de terra, mas eu quero que você plante na minha terra e você me dê frutos. Você faça a colheita e você me dê o resultado. E era assim que acontecia. A pessoa ia trabalhar na terra de um grande senhor e tinha lá o pouquinho que ela plantava no seu quintal, mas ela trabalhava nas terras do senhor e tinha que dar os frutos daquela terra para o seu senhor. Isso é a base do feudalismo. Aqui eu botei um resumo, olha só, o poder político e jurídico dos bárbaros. Os reinos bárbaros não tinham instituições como as romanas, que era senado, tribunos, magistrados, leis escritas, não. Os bárbaros baseavam-se em costumes e tradições transmitidas oralmente, o que nós chamamos de direito consuetudinário. Na falta de leis escritas, as relações entre reis e súditos eram baseadas em obrigações morais, como o laço de fidelidade, honra. No direito germânico, o acusado de algum delito deveria provar sua inocência por meio de disputas físicas, um duelo de espadas, por exemplo. Não era num tribunal com leis escritas e um advogado te defendendo. Bem diferente. Por que o professor está voltando a falar nisso, já que a gente já passou por esse tema? Porque é fundamental nós analisarmos as bases da formação da sociedade feudal para entender a Idade Média. Então a gente volta um pouquinho para revisar, para falar de feudalismo. O que é feudalismo? Vamos lá, ó. Conceito. Modo de produção feudal. Não é urbano, mas é rural. Não é centralizado, não é um país centralizado, mas são várias unidades, várias fazendas descentralizadas que produzem a sua subsistência. E relações de dependência. As pessoas que trabalham na terra não recebem salário, trabalham jurando fidelidade, jurando lealdade ao seu senhor. Como era no colonato, lá no fim do Império Romano, continua assim na Idade Média, no feudalismo. As origens, está aqui, né? As instituições romanas e bárbaras, essa mistura entre o Império Romano e os povos germânicos. Aqui eu coloquei, ó, os romanos têm a vila, que era aquela propriedade afastada das cidades, vai se transformar nos reinos, nos feudos. O colonato vai se transformar nesse relacionamento de servidão, onde o camponês vai trabalhar na terra jurando fidelidade ao Senhor. E o cristianismo, né? Cristianismo, que era, eu falei que era na Idade Média havia essa descentralização, mas há uma centralização, uma força, uma unidade que vai ser preservada através da Igreja Católica, através do cristianismo e da conversão dos povos bárbaros ao cristianismo, tá? Aqui nós temos as contribuições germânicas, o comitatus, que era a lealdade, o jurar fidelidade, o trabalho por recompensa, não salário, não um relacionamento com base monetária, mas juramento por recompensa e o direito transmitido na tradição hereditária, a tradição que passava de pai para filho, um direito verbal. A origem do feudalismo. O feudalismo pode ser definido então como uma forma de organização social e política baseada na relação de fidelidade e dependência entre os homens. Depois da desintegração do Império Carolíngio, os reis perderam parte do seu poder para membros da nobreza. A necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local
exercido pelos nobres. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar lealdade a eles. Vamos explicar isso para acabar essa aula. Então você tem vários nobres, cada um é dono de uma terra, de uma fazenda, mas existe um rei que também é dono de uma fazenda um pouco maior. Esses nobres juram lealdade a esse rei. Se o rei entra numa guerra, os nobres vão também entrar nessa guerra para ajudar esse rei. É isso, fidelidade, lealdade, ok? Vou deixar isso aqui para a próxima aula. Por hoje é só. Eu agradeço a todos pela atenção. Desejo bons estudos essa semana e nos vemos na próxima aula. Tchau!